A mensagem de Daniel para o rei Belsazar foi direta, objetiva, de acordo com o que Deus pediu, como deveria ser dada essa mensagem. Ao interpretar a escritura na parede, Daniel disse a Belsazar que ele foi achado pesado na balança, que o juízo viria sobre ele e que finalmente o Império Babilônico cairia juntamente com Belsazar. Vamos ler, amigo ouvinte, Daniel capítulo 5, versos 30 e 31. Logo após a interpretação dada pelo profeta Daniel, o que aconteceu? Versos 30 e 31. E aconteceu que naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado. E Dario, o imperador da nação média, apoderou-se do reino de Belsazar, com a idade de 62 anos. Deus, amigo ouvinte, cumpriu com a profecia do capítulo 2. No capítulo 2, Deus havia dito que após Babilônia surgiria o Império Medo-Persa. E foi exatamente o que aconteceu. Na mesma noite em que a interpretação é dada por Daniel, Dario, o imperador da nação da Média, apoderou-se do reino e o reino babilônico foi dominado pela Média e a Pérsia. De acordo com o historiador Heródoto, como que os persas e os medos invadiram o Império Babilônico? O Império Babilônico era uma fortaleza, era impossível invadir seus muros. Entretanto, de acordo com o historiador Heródoto, os persas cavaram um canal para desviar o rio Eufrates, porque o rio Eufrates, ele passava no meio da cidade. Por isso a cidade era muito próspera. Eles cavaram um canal para desviar o Eufrates. E aí, obviamente, ao desviar o rio e o rio não mais passar pelo meio da cidade, eles puderam marchar para dentro da cidade pelo leito do rio. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. O rei Nabonido já havia deixado a cidade, de acordo com a história, e depois, mais tarde, se entregou aos novos governantes. E desta maneira, chegou ao fim o maior império que a humanidade tinha conhecido até aquele momento. Babilônia, que era representada pela cabeça de ouro da estátua do capítulo 2, não existia mais. E o Império Medo-Persa assumiu, império simbolizado pela prata da estátua de Daniel capítulo 2. Os diferentes metais representam impérios sucessivos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E neste momento, a primeira parte da profecia, diríamos assim, se cumpre, porque o rei Belsazar desperdiçou as oportunidades que Deus havia dado a ele. Deixou de aproveitar as circunstâncias, o conhecimento que Deus havia dado ao profeta Daniel, deixou de aproveitar a oportunidade de aprender com os erros do seu avô Nabucodonosor, até que o Império Babilônico, amigo ouvinte, chegou ao fim. Curioso, amigo ouvinte, é que pouco antes de Cristo voltar, o Apocalipse usa a queda do Império Babilônico como um símbolo da queda da Babilônia espiritual que existirá pouco antes da volta de Cristo. Se você ler Apocalipse capítulo 14, verso 8, Apocalipse 16, 19 e Apocalipse 18, verso 2, você percebe que haverá uma Babilônia mística, diríamos assim, uma Babilônia simbólica no tempo do fim. E assim como o Império Babilônico, a Babilônia literal, caiu,
esta Babilônia mística ou simbólica cairá também. Em Apocalipse 14:8, por exemplo, é dito o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Obviamente que o Apocalipse, tendo sido escrito ali no final do século I, e o Império Babilônico literalmente já havia caído há muitos séculos atrás, obviamente que Babilônia aqui não se refere ao Império Babilônico literal, porque ele já havia caído há muito tempo. Esta Babilônia, amigo ouvinte, se refere aqui no livro do Apocalipse a toda confusão religiosa que mistura verdades bíblicas com mentiras. A palavra Babilônia significa confusão e se tornou um símbolo da rebeldia contra Deus. Então o que Apocalipse 14:8 fala é que um dia todo o sistema religioso falso, que apenas fala em nome de Deus, mas não leva as pessoas para perto de Deus, todo esse sistema vai cair. Jesus disse em Mateus 7:21-23, que muitos, mesmo tendo expulsado demônios em seu nome, profetizado em seu nome e feito milagres em nome de Jesus, vão perder a salvação. Porque não basta falar em nome de Deus, não basta fazer milagres em nome de Deus, se as pessoas não são conduzidas ao Deus verdadeiro. Quando Cristo diz isso em Mateus 7:21-23, ele mostra a real possibilidade de mesclar a verdade e a mentira, a fim de enganar as pessoas. É por isso que a Babilônia mística, ou seja, a grande confusão religiosa do tempo do fim, em que dizem que todos os caminhos conduzem a Deus, por isso que essa Babilônia dá o seu vinho para embriagar as nações. Este vinho representa todos os ensinos e doutrinas falsas que embriagam as pessoas e impedem-nas de verem a verdade e a verdade sobre o Deus verdadeiro. Porém, amigo ouvinte, mesmo em meio a toda a confusão religiosa que existe no mundo, mesmo em meio a toda essa Babilônia, apesar disso, Deus tem os seus filhos que se encontram presentes em toda a confusão religiosa que há no mundo, porque são filhos sinceros que ainda não conheceram toda a verdade. E o convite que Deus faz para os seus filhos, pouco antes da volta de Cristo, para que eles se preparem para o encontro com o Senhor, é o convite do verso 4 de Apocalipse 18. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Ou seja, Deus convida os seus filhos, que fazem parte de toda a confusão religiosa que há no mundo, para que se formem um grupo de fiéis seguidores de Jesus Cristo, para que se preparem juntos para a volta de Jesus e para que entendam cada vez mais as doutrinas bíblicas para terem uma melhor compreensão de Deus e do caráter de Deus. Ou seja, a queda da Babilônia literal também aponta para a queda da Babilônia espiritual, toda a confusão religiosa que afasta as pessoas da compreensão acerca do verdadeiro Deus. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus,
eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse. Obrigado por ter acompanhado o nosso estudo desta semana. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo do livro de Daniel e estudaremos o último capítulo histórico do livro, o capítulo 6, porque do capítulo 7 ao 12 vamos entrar na parte profética de Daniel de uma forma mais direta. Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo estudo.